Provavelmente hoje você já comeu algum tipo de pão. Mas saiba que antes da chegada dos portugueses com o trigo, os povos indígenas já produziam alimentos semelhantes a pães e bolos. Sobretudo com mandioca e milho, como beijus e outras massas assadas. Portanto, o território brasileiro já possuía técnicas próprias de transformação de farinha em alimento. A tradição europeia do pão feito com farinha de trigo começou a ser introduzida durante a colonização portuguesa. O trigo teria chegado por volta de 1534, trazido pelas expedições de Martim Afonso de Souza, sendo cultivado inicialmente na capitania de São Vicente, que corresponde atualmente a partes do estado de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Existiam muitas mulheres padeiras nesta época, mas se destacou uma mulher chamada Ângela Maria Gomes. Ela é, provavelmente, a melhor personagem histórica conhecida para representar as primeiras mulheres empreendedoras ligadas à panificação no Brasil. Viveu aproximadamente entre os anos de 1720 e 1780, no século XVIII, na região mineradora de Itabira do Campo, atual Itabirito, em Minas Gerais. Era uma mulher africana que passou pela escravidão, conquistou a liberdade e passou a viver de seu trabalho. Os registros históricos apontam que Ângela exercia ofício de padeira, produzia e vendia pães em quitandas, utilizou os rendimentos de seu trabalho para construir patrimônio, tornou-se proprietária de sua casa, alcançou reconhecimento social, participou ativamente da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e foi eleita mais de uma vez rainha da Irmandade. Os ganhos obtidos por Ângela com o ofício de padeira e com a venda dos pães em quitandas permitiram que ela se tornasse senhora de sua própria casa e adquirisse posição respeitada na sociedade da época. Corta para 2026. Hoje temos uma entrevistada que podemos dizer que é uma herdeira de Ângela Gomes. Também aprendeu a fazer pães e tem sua trajetória na panificação que conheceremos um pouco hoje. Vamos ver sua paixão e conhecimento sobre pães, um tanto diferente que faz. E conversar com ela é muitas vezes ser transportado para uma antiga cozinha em um rancho, onde tinha sempre um fogão a lenha, que a deusa grega da fertilidade, do trigo e da agricultura, Deméter, que certamente protegeu as padeiras pioneiras, continue protegendo as padeiras de hoje e do futuro. Então, pegue o seu café, acompanhado certamente de um pãozinho, e vamos para a nossa entrevista de hoje. Boa noite ou bom dia, não sei a hora que você está vendo essa entrevista. E hoje nós estamos aqui com uma representante da panificação, do negócio com pão. A gente vai ver que esse negócio ele é muito simbólico e hoje nós estamos com uma herdeira, né, de Ângela Maria Gomes, que foi, a gente já mostrou para vocês na introdução da entrevista, que foi uma padeira lá de Minas Gerais, da época da colônia. Então hoje nós estamos com uma herdeira desse negócio de panificação. Vamos conhecer muita coisa da vida dela, sobre a influência da mãe, como é que foi a profissão do pai. A gente sabia que ele já na pré-entrevista aqui já vi que ele era embarcado, né? Trabalhava no mar, essa coisa toda. Então nós vamos saber muita coisa de Adriana Baldança. É isso mesmo, Adriana? Adriana Baldança? Adriana Baldança. Isso é descendência de italiano? Italiana, por parte do meu pai. Olha, e a sua mãe, por parte de mãe, é o quê? Por parte da minha mãe é Silva. Silva, então brasileira, ou português talvez, né? Português. Minha mãe era Cláudio Mar da Silva, né? Baldança do meu pai. Olha aí, italianão chegou, né? E deve ter conhecido a sua mãe aqui, e daí deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Adriana, primeiramente, um prazer estar com você aqui. Obrigado por você ter vindo, o marido aqui, ter trazido você. É uma grata satisfação mesmo de falar sobre pão. Como eu falei aqui na introdução, e também agora, no início da entrevista, a gente tem
uma questão com o pão muito íntima, né? Todo mundo tem uma história que lembra pão, seja café da manhã com os parentes, seja reuniões. Nas reuniões hoje em dia de empresários sempre tem lá um pão, sempre tem lá alguma coisa referente a pão. Fora o simbolismo que o pão representa. Então, é um prazer mesmo receber você, ainda mais com esse papo que a gente vai ter com pão, sobre pão. Então, pra gente iniciar assim, eu gostaria que você falasse, como sempre, é uma praxe da entrevista, como é que foi o início do seu contato com o pão, com a panificação, né? Fazer pão. Como é que foi esse contato? Bom, primeiramente eu te agradeço pelo convite. Adorei teu espaço. Lindo, maravilhoso, bem aconchegante. E o pão, ele entrou na minha vida quando eu era criança, né? Por parte da minha mãe, que era uma baita dona de casa, uma cozinheira de mão cheia. E ela sempre gostava de ensinar, assim, estava sempre ensinando, né? Pra gente, então ela dizia sempre assim, ó, aprende enquanto eu tô viva. Ela sempre dizia isso. As mães sempre falam isso, sempre né? falam isso. Daí, então antigamente, assim, hoje é um pouco, acho que é um pouco até mais fácil, mas antigamente quando faltava gás, tinha muito fogão a lenha, né? Isso, exatamente, casa, tinha muito fogão a lenha. Minha mãe adorava fazer comida no fogão a lenha. Eu sou dessa época também, do fogão a lenha. Minha casa, quando eu era criança, tinha sempre um fogãozinho a lenha lá. A comida é sempre mais gostosa, né? Parece, né? Não sei o que, não sei porquê, mas parece que a comida de fogão a lenha é mais gostosa. Eu pensei nisso uma vez, eu acho que é porque a gente ficava esperando a comida, alimentando o fogo. Eu acho que esse ritual, ele faz a gente sentir mais o aroma da comida e acaba gostando mais da comida, não sei. Eu acho que sim. Bom, na nossa casa, quando eu era criança, tinha a casa e fora da casa tinha um rancho de madeira e a minha mãe sempre teve fogão a lenha, assim. E fazia fogãozinho a lenha, o pai fazia pra ela e a gente ficava nesse rancho ali, então ela assava batata doce, às vezes ela assava pinhão, ela fazia aqueles bolinhos na folha da bananeira, né? Legal. E fazia pão, muito pão. Então ela pegava e separava o braseiro. Depois que ela fazia o pão, ela separava o braseiro e botava a forma ali, cobria direitinho. Aí depois ela mostrava todas as etapas para nós, né? Daí ela disse, vocês têm que aprender, porque mais tarde vocês vão precisar também, eles já sabem. Daí ela pegava, ela tirava o pão, mas o pão ficava muito bom, e crescia assim, um pão muito bom assim, né? E daí eu aprendi com ela. E depois me casei, segui meu rumo, né? A mãe dela. Depois eu tive 2 filhos, né? Que foi a Andresa e eu tive o Alisson. Daí meu filho, o Alisson, na época, ele tinha acho que 5 para 6 anos. O Alisson teve uma anemia. Daí levei no médico. E o médico disse, olha, mãe, tá com anemia. A anemia dele é bem forte, tem que cuidar, tem que dar mais verdura para esse menino. Aí eu disse, mas verdura é complicado, porque ele não come verdura. Aí ele falou assim, mas tem que introduzir, tem que começar a dar, ele tem que comer verdura. Porque eu vou passar os medicamentos, mas a verdura aqui é essencial para ele. Quanto mais verde, melhor. Daí ele disse, dá um suquinho de beterraba, aí mistura junto uma couve. Eu disse, então tá. Levei pra casa e fiz o que o médico falou. Quem disse que comia? Não comia, nem ele nem a Andresa, não comia. A Andresa também entrou no pacote aí. Ela me falou de beterraba. Não tinha nem anemia, mas também entrou na dieta. Aonde eu morava, teve uma criança que ela morreu com anemia profunda. E ele tinha 3 aninhos, a criança, eu não esqueci até hoje. E eu tinha muito medo, assim que, né, dessa doença viesse a acontecer com os filhos meus. Então eu procurava cuidar, né? E daí eu cuidava, o Alisson não queria tomar, e a Andresa também não. Daí aquela coisa toda, eu botava pra fora, daí eu brigava, mas não tinha jeito. Até que um dia eu fazendo pão, eu parei e pensei e disse assim, não, eu vou fazer pão de beterraba. Fiz o pão de beterraba, daí o Alisson comeu o Alisson, a Andresa, todo mundo de casa. Porque era pão, né? Não pensava que era beterraba ali junto. Não, de maneira alguma. Porque na realidade a polpa assim, da beterraba, de toda a verdura que vai no pão, o que predomina mais é a farinha, é o gosto da farinha. Não sai muito, não sobressai muito o gosto da verdura. Sei. Aí eu comecei a fazer pão de couve-folha. O Alisson, ele adora até hoje. Olha aí. Então aí começaram a comer e tal, e eu é dona de casa, daí eu comecei a vender. Depois comecei a trabalhar fora, fiz um curso de vigilante, e eu levava pro trabalho e comecei a vender no trabalho. Olha, o empreendedorismo começou mais ou menos aí, por causa do filho, isso mesmo. E depois no trabalho que você ia e levava o pão. Levava. Eu vendia, no local do trabalho eu vendia, as pessoas encomendavam e eu levava. E essa época eu tava com 22 anos, acho que 20, não. Eu tava com, o Alisson nasceu, eu tinha 24, com
25 anos, por aí, porque eu já fazia pão, né? Sim. Depois eu fui, na realidade o negócio foi pegando mesmo, eu já tava com uns 28 anos, por aí, quase 30 aí. Ali deslanchou mesmo. Daí eu fui fazendo, fui vendendo, vendi até para os meus vizinhos. Isso aqui é interessante, né? Conquistar o público, né? Conquistar o cliente. As pessoas só experimentando que elas vão começar a ter o contato com o pão artesanal e vai tirando esse preconceito que a gente viu aí que acontece, né, Adriana? Então isso é bem interessante da gente ressaltar nessa entrevista, ressaltar com as pessoas nas conversas, porque é assim que a gente vai tirando esse preconceito das pessoas com o pão artesanal, Sim. certo? E seu pai, Adriana? A mãe a gente já viu aí que foi quem influenciou você na panificação, ensinou você a fazer o pão, ali como é que assava e tudo mais. E como é que foi o seu pai, a influência do seu pai? Você já falou pra gente que ele é italiano, descendente italiano. Como é que foi a influência ou a convivência do seu pai? Qual que era a atividade que ele fazia? Meu pai era pescador, natural. Meu pai era de Ganso, né, pescador. Ele ficava embarcado, ia para Santos, né, viajava. Ele era cozinheiro no navio e ficava assim até 15 dias, ficava fora, né, até que depois ele não casou com a minha mãe, né, ainda ficou um bom tempo trabalhando assim embarcado. Depois ele não quis mais, começou a trabalhar de pedreiro. Aí meu pai começou a trabalhar de pedreiro, tanto é que ele construiu a nossa casa. Ele era um tipo um marinheiro, então. Eu andava no barco. Não era um marinheiro Popeye, não? Não comia espinafre, não? Não. Meu pai, ele trabalhava embarcado, né? Trabalhava embarcado em navios de pesca. E nesse navio de pesca, ele era cozinheiro. Olha aí, também estava na área ali da cozinha, na área ali talvez até da panificação, hein, Adriana? Será que ele não... Por um bom tempo, e depois ele... Daí veio os filhos, né? Pra não ficar muito tempo longe, assim, tal, daí ele mudou de profissão, daí partiu pra outra área, meu pai era pedreiro. Muito legal, olha aí as influências, como é que vem, né, Adriana? As influências, seja do pão, seja de empreender, seja de ter contato com a natureza, a gente tem sempre essas influências na família. Agora, vamos para outra etapa da coisa, né? Que eu sei que você é mãe da Andresa. Sim. E você tá sempre, ela veio aqui, né, fez a entrevista com a gente, e ela tá sempre fazendo eventos e tudo mais. Só que teve um início isso daí. A gente sabe que não começou logo ali com você nos eventos da Andresa. Quando foi que começou? Quem começou primeiro a fazer eventos e depois a outra veio? Foi junto? Como é que aconteceu essa dobradinha que você faz com a Andresa de eventos e sempre com o pão que eu vejo que vocês estão lá? Bom, eu acho que começou assim, um café. A gente adora juntar amigas, pessoas para tomar café. E daí a Andresa também gosta muito. A Andresa já empreende desde nova, né? Desde novinha a Andresa já empreende. Ela veio aqui e contou essa história pra gente. Sim, é verdadeira mesmo. A Andresa empreende desde nova, sempre gosta muito de estar sempre com pessoas ao redor dela, assim, né? Gosta muito de conversar, gosta muito de ajudar as pessoas. E daí o que acontece? A gente começou a ir café, aí convida uma ali, outra aqui, tal, reuniãozinha. Daqui a pouco a Andresa, pelo fato dela gostar muito de conversar com as pessoas, foi ela que começou a me puxar, e eu comecei a ir junto com ela. Sim. Dei tudo pela parte dela mesma, né? E a Andresa começou a fazer cursos, estudar para saber se comunicar, para saber falar bem. Sim. E eu sempre ali apoiando, né? Não, isso mesmo, vai, isso mesmo, filha, não, mãe, né? E não só eu, como eu tenho outra filha também, a Júlia. Ela começou aí, eu indo junto, e a Júlia lá com o celular filmando, batendo foto. E a Andresa começou a estudar bastante e eu comecei a ir com ela, né? Qualquer lugar que ela ia, a mãe estava lá junto, sempre dando apoio. E sempre levando meu pãozinho. Ela leva teus pães, mãe, leva teus pães. Na realidade, eu fazia até biscoito. Comecei fazendo biscoito. Porque eu dei uma parada nos pães e achei que eu deveria focar nos biscoitos. Sempre gostei de fazer biscoito. Só que a disputa do biscoito caseiro com o do mercado é muito grande. Sim. As pessoas diziam assim pra mim: mas ali no mercado eu compro um pacotinho por R$6. Ali tem um cara vendendo 2 pacotinhos por R$10, R$12. Enquanto que eu cobrava 8, 10, dependendo do biscoito, até 12, né? Só que assim, o diferencial é que lá eles compram em quantidade. Eles conseguem botar o preço deles lá embaixo. Enquanto que nós estamos começando, é difícil. É difícil porque assim, tu vai comprar farinha onde? No mercado perto da tua casa, no armazém. Então, teus produtos,
Tu não vai numa rede grande para comprar em quantidade. Eu quero 50 quilos, quero 20 quilos. Não. Exato. Tem uma diferença. Esses mercados aí, essas pessoas que fazem assim, em grande quantidade, elas compram uma quantidade de farinha muito grande. E aí consegue um preço melhor, né? Consegue botar lá embaixo. Enquanto que nós estamos começando, aquele é o preço. Então a margem já sobe um pouquinho, já fica mais cara. Só que tem um diferencial, né? Tem diferença do artesanal o industrializado. Aquele lá que você está comendo lá do mercado, tudo é gostoso, mas é industrializado. Ele é feito em grandes proporções, assim. Enquanto que a pessoa que trabalha com artesanal, ela faz 3 quilos, 5 quilos, né? Ela faz vários sabores, e daí a margem, é claro que sobe um pouco, porque tudo é muito caro. Ela não começa com muito dinheiro para poder, vou lá comprar 50 quilos, ela não tem uma fábrica. Sim. Né? A fábrica dela é a casa dela, o apartamento dela, a cozinha dela, aonde ela está. E sendo que, para te colocar no mercado, tu tens que ter uma fábrica, tu tem que passar por toda uma burocracia, e realmente é o certo, né? Tu tens que ter higiene naquilo que tu faz, tu tem que ter todo o cuidado, realmente a vigilância sanitária, às vezes ela vai em cima e ela tem toda a razão, porque se tu deixar as pessoas de qualquer jeito... fazem de qualquer jeito, exatamente. Não pode, né? A alimentação a gente tem que cuidar muito, porque se tu não faz um produto bom pra você, não vai servir pro outro, né? Como é que tu vai vender um produto Exatamente. que tu não tem qualidade, tu não tem higiene? E acontece muito, isso acontece muito. Então eu acho que eles estão certos, às vezes, assim, de pegar pesado mesmo, de dizer que tem que exigir toque, exigir guarda-pó, as unhas cortadas, né? O ambiente não pode ter animal perto, tem tudo isso. Porque pode voar o cabelo, o pelo, e é aquela coisa. A pessoa vai comprar, vamos supor assim, um pão. Vai comprar meu pão. Se ela pegar um cabelo no pão, eu acabei com o cliente. Acabou. Nunca mais ele vai comprar de novo. Então eu acho que é por isso que é bom ter todos os cuidados. Uma coisa que eu acredito que o pão artesanal ele tem uma certa dificuldade de aceitação é a questão da conservação. Porque justamente por não ter o conservante, esse pão ele vai ter que ser consumido mais rápido. Sim. A conservação na geladeira, Adriana, você acredita que essa conservação ela resolve o problema de mofo, resolve a questão de perder a qualidade do pão? Ou conservantes talvez se fosse necessário? Sim. Pela experiência que você tem. Sim. Eu pesquisei muito, eu estudei muito, e eu sei que quando assim, você fez a massa, né? Trabalho com todos os tipos de verdura. Você fez a massa. Eu faço a minha massa, e daí o que eu faço? Eu já corto ali as gramas do pão, né? Enrolo, passo ali no cilindro, faço todo aquele trabalhado que tem que fazer com o pão, e eu congelo. Daí vamos supor assim, vou vender pão na terça-feira, eu tenho encomenda. Eu tiro do freezer, eu boto na bandeja, deixo descongelar e eu já posso assar. Tranquilo. O pão sai muito bom, gostoso. Ou você pode pegar, assar o pão e você, depois que ele estiver bem assim, frio, ele tem que estar bem frio, você botou em cima de uma grade, ele está frio, né? Você pode congelar ele. Pão congelado, ele dura, geralmente, pelas pesquisas, por tudo que eu estudei, dura até 3 meses. Mas eu sempre dou garantia para as pessoas até 2 meses no freezer. Vamos supor, eu vou vender o pão uma quarta-feira. Eu vou lá, já tiro meus pãezinhos que já estão enroladinhos. Eu tiro de um saco, que não tem que ter ar, não tem que ter nada, tá congeladinho, né? Ele tem que estar bem sem ar, congelado. Tiro de lá, eu coloco na bandeja a quantidade que eu quero, eu asso e entrego para o cliente. Eu acabei de assar o pão, entreguei para o cliente. Se ele não quiser consumir o pão, ele pode pegar esse pão, botar na bandeja e botar no freezer. Depois que o pão endurece, aí você bota num saquinho, tira todo o ar dele, ele vai aguentar 2 meses no freezer a 3. Olha aí, que legal. Isso é pelos estudos que eu fiz, pelas pesquisas que eu fiz, por isso que eu tô falando isso. Então daí você pega ele, tá fresquinho, acabei de fazer, ele tá quentinho, tu deixa ele esfriar, tá bem friozinho, né? Deixa ele em cima de uma grade, que é pra ele poder esfriar bem, né? Porque se você pegar o pão congelado, o pão quente, e congelar, ele vai criar gelo por dentro. Ele vai dar umas pedrinhas de gelo por dentro, ele não é bom. Sim. Então você tem que deixar esfriar, quando ele estiver bem frio, esse pão já assado. Sim. Você pega ele, bota numa bandeja e bota no freezer. Quando o pão estiver duro, congelado, você vai pegar esse pão, botar dentro de um saquinho, mas você tem que tirar todo o ar dele. Você passa numa maquininha que tira o ar, a vácuo, né? Isso, a vácuo, tira todo o ar dele e volta a colocar no freezer. Ele vai durar entre 2 a 3 meses. Olha, e pronto, tá resolvido o problema aí de que as pessoas têm tanto medo de comprar pão artesanal. Inclusive, eu trabalho assim, eu faço pão, eu faço a massa ali, e daí eu enrolo nas quantidades que eu quero,
assim, nas gramas que eu quero, eu enrolo. E eu boto sempre em saquinho com 15 unidades, congelo ele. Quando eu vou entregar para o cliente, no dia, eu tiro ele, eu acordo bem cedo, tiro ele, deixo ele descongelar, aí ele descongela, isso já na forma. Sim. E depois, quando ele tá crescidinho, que assim, daí eu deixo ele crescer, né, tapadinho ali direitinho. Quando ele cresce, daí eu asso e já vou entregar meus pães, é isso que eu faço. Olha aí ele tem a durabilidade dele. A partir do dia que eu assei ele, aí eu conto, daquele dia que eu assei, eu conto 5 dias. Aí ele tem, a partir do dia que eu assei, ele tem mais 4 dias, que daí daria 5 dias. 5 dias. Isso, é o que eu digo pra pessoa, cuidado, tem que ficar em lugar fresco. Se tu não quiseres deixar o pão em lugar assim, em cima de uma bancada e tal, tu pode até botar na geladeira, né? Mas tu pode deixar ele fora da geladeira, pão já assadinho, que eu vendi pro cliente, por mais 4 dias, contando com o dia que eu acabei de assar. Certo. E ele, assim, ó, e passando dessa data, a pessoa tem que pensar, eu já falo pra ela, o pão ele é feito com verduras. A verdura eu cozinho no vapor. Então, ela vai estragar se tu deixar passar mais tempo, porque não tem conservante nenhum. Sim. Aí passou dessa data, assim, ó, raspando aí, ela aguenta 6 dias. Mas se tu passou daí, já não é bom. Ainda mais no verão. Sim, no verão, muito cuidado. Certeza, no verão tem muita... muito cuidado, porque fermenta. O calor, ele faz com que as substâncias fermentem mais rapidamente. Por causa da verdura, né? Verdura, água, uma junção de tudo, daí não é bom. Ou seja, é preciso que haja um cuidado maior, né, Adriana, com o pão. E, na verdade, esse cuidado com o pão é um cuidado que toda alimentação tem que ter. A gente não pode também comprar qualquer alimento, deixar, né, 2, 3 meses e depois querer consumir. Na verdade, o pão artesanal faz com que a gente tenha mais cuidado com o alimento, porque uma hora ele vai ter que ser consumido, não pode deixar ele aí tanto tempo sem ser consumido. Inclusive já aconteceu um cliente que compraram, eles trabalham em prefeitura ou em órgãos assim que eles têm que trabalhar, segunda a sexta, acabaram comprando pão e botaram uma gaveta. Daí foi embora para casa, daí ele me ligou, daí ele voltou para trabalhar parece que ele tinha botado pão numa gaveta e ele voltou para trabalhar ele voltou para trabalhar parece 3 dias depois. Sei que ficou 5 dias naquela gaveta. Nossa, aí também. Daí ele ligou pra mim e disse assim, dona, porque daí eu tinha botado o telefone e tal. Ele disse, dona Adriana, eu tô ligando pra senhora porque assim, ó, eu não sei se tinha um feriado, alguma coisa assim. Eu comprei o seu pão e eu botei na gaveta no trabalho, esqueci lá. E agora ele fica lá já uns 5, 6 dias. E eu vou botar na próxima segunda. Será que ele vai estar bom ainda pra mim consumir ele? Eu disse, eu acho que não. O senhor botou numa gaveta? Ele disse, botei. Eu disse, não, ainda mais ele ficou fora de geladeira, dentro de uma gaveta, quente, sem ar. Lugar quente. Era verão ainda. Escuro, né? O lugar escuro também faz com que haja uma... Eu disse, olha, vai dispar, mas eu sugiro que você pegue o pão e jogue fora. Ele disse, mas que pena, não sei o que. Eu disse, não, tem que jogar fora, minha. Sim. Né? A tua saúde vem em primeiro lugar. Não tem Aconteceu como. 2 vezes isso. 2 vezes. Então, é aquilo que a gente acabou de comentar. É o cuidado com o alimento. A pessoa não pode comprar uma coisa e até a gente hoje em dia, se deixar um pão, mesmo comprado com conservantes no supermercado, se você deixar o pão 1 mês, não consumir, a própria validade dele ali vai acabar, né? Eu mesmo já fiz teste, porque eu vendo pão para as pessoas, eu mesmo já fiz teste de deixar o pão ou na geladeira ou fora, e o máximo que ele aguentou fora da geladeira, uma bancada assim, um armário, ele aguentou 7 dias. Depois disso ele já começou a criar fungos, né? Verdinho e tal. Mas a durabilidade, assim, que ele aguentou 7 dias. Mas eu sempre passo para os clientes 5 dias após, né? Eu acabei de assar. Bom, eu recebi aqui já o meu pão de beterraba. Tá aparecendo, né? Pão de beterraba aqui, ó. Já recebi. Já tá até aqui com umas... Tá suando um pouquinho aqui, porque eu acho que ele entrou quente aqui, né? Eu assei ele, deixei ele esfriar, mas eu botei no saquinho, né? Às vezes tá um pouquinho... Olha, esse aqui já vai ser o pão do café de hoje, né? Eu agradeço, Adriana, e vou fazer propaganda aí do seu pão. Se for o caso, até aqui na nossa tela a gente faz uma propaganda aí, coloca a sua logomarca aí nas próximas entrevistas, a gente coloca aí. E esse aqui é que pão? Esse aí é um pão de biomassa, ele é feito com banana verde. Olha só que legal. É um pão muito bom, ele tem, né, bastante nutriente. Então, muito bom. Eu, na realidade, eu uso a polpa da banana e eu uso a casca da banana também.
que é por causa das fibras. Sim, por causa das fibras. Então, um pão bem nutritivo, muito bom mesmo. Geralmente as pessoas de academia que gostam mais. Olha, apesar que ainda tem farinha branca, mas ele também tem bastante nutriente, né? Sim. Eu vendo bastante, eu vendo tanto os pequenos quanto os grandes. Quando eu fiz, na realidade, quando eu comecei depois de fazer para o meu filho Alice, para minha família, eu comecei a pensar nas crianças também, que não come por causa do meu filho, eu acabei pensando nas crianças. E tem muita, né, Adriana? Não. E deve ter muita criança que não come. Olha, da minha filha, não vou muito longe, da minha filha Andresa, o meu neto Juninho, ele não gosta de abóbora, mas ele come pão de abóbora. Come pão de abóbora. Tá comendo abóbora sem cenoura, mas ele come pão de cenoura e ele gosta muito de levar para o colégio. Eu tenho uma cliente que a criança também não gosta de verdura, mas ela adora o pão de beterraba porque ela diz que é da Barbie. Olha aí que legal. Eu tenho outro que diz que o pão de verdura da couve-folha é do Hulk. Olha aí. E a gente diz que é do Hulk. É do Hulk que ele vai. Inclusive tem uma cena do Homem-Aranha. Não sei se você lembra, acho que foi no segundo filme, que ele vai ser atropelado e daí ele pressente, né, aquele sentido aranha, ele pressente que vai ser atropelado, ele pega e pula, salta e foge, né, e não é atropelado, foge do atropelamento. Aí os meninos olham assim, como é que você fez isso? Daí ele fala assim, muito treinamento e como verduras todos os dias. Aproveitou para, né, incentivar as crianças a comerem verdura. A minha mãe dizia muito para nós assim, tem que dar bastante cenoura pra ela ficar com a perna grossa. Cenoura e abóbora é o que mais eles falavam. Tem que comer. Olha, tem que comer couve, tem que comer espinafre. Antigamente tinha aquele desenho do Popeye, né? Popeye, exatamente. Tinha desenho do Popeye. Tem que comer. Você vai ficar forte igual a ele. Olha só, ele é forte porque ele come espinafre, né? E tem que comer cenoura, tem que comer abóbora. E se não me engano, o personagem Popeye, ele foi criado por conta que o governo americano queria incentivar as crianças realmente a comer mais verduras. Se não me engano é isso, vou até pesquisar e botar depois aí. Bom, já tô com o meu café da manhã, café da tarde aqui, lanche garantido. Eu agradeço, Adriana. Como aqui é um canal Vox Naturae, a voz da natureza, a gente tem que tentar, de vez em quando, perguntar sobre a infância da pessoa. Como é que foi o contato seu, Adriana, com a natureza, com a questão de rios, praia, esse contato com o pão também, que muitas vezes tá ligado à natureza, sim, né? Sim. Na hora de fazer o pão, na hora de comer o pão, se junta a família. Vem da terra, né? Vem da terra. Então, como é que foi o seu contato com a natureza e permeando aí junto com o pão esse contato? Como é que foi isso? Você tem lembrança? Bom, eu tenho lembrança, assim, eu morava numa casa, primeiro numa casa de madeira, depois passamos para uma casa de alvenaria, que meu pai mesmo fez, que era pedreiro. E no nosso quintal, que ficava atrás da casa, nós tínhamos goiaba, nós tínhamos ameixa, pés assim, né? Olha só. A gente tinha um pé de... Não sei se você já ouviu falar, tripa de galinha. Tripa de galinha? A gente dizia que era tripa de galinha, era um pé bem comprido e dava parecia umas tripinhas assim. Minha mãe dizia que era tripa de galinha. E daí ela plantava muita cenoura, ela plantava beterraba, tinha muito pimentão, coisa da gente tirar dali e já comer, assim. Olha só. Então eu já criei, esse vínculo, né? Eu já nasci, a minha mãe, meu pai ensinando a gente a plantar, né? Antigamente tinha muito isso. Tinha muitos pais incentivavam muitas crianças. Era um terreno grande, então a gente tinha muito disso. E eu gostava muito, sempre gostei muito e tinha um pé de abacate. Eu gosto muito de abacate também. Daí eu me lembro que eu subia no pé de... como é que é? De goiaba. Goiaba. Eu adorava, meu Deus do céu. Adorava o pé de goiaba, pé de ameixa. Então a gente brincava muito assim. Então a gente sempre esteve muito no meio da natureza. Eu gosto muito de praia também, acho muito gostoso. Fazer aquela caminhada bem gostosa na praia, né? De manhã. Eu acho tudo bom. Assim. E esse contato com a natureza, a maior parte das vezes, um contato assim mais demorado, sempre tem um lanche lá, um piquenique, um lanche na praia, um lanche no campo, que envolve pão, né, André? Sim, sempre tem tudo, né? Sim, o pão ele tá em tudo. Tá às vezes no almoço, uma torradinha, um café da tarde, tá na janta também, que a gente vai com uma sopinha. Sim, tem sempre o pão ali, tá pra molhar na sopa. O pão tá sempre no meio da família, ele tá sempre ali no meio, né? E o interessante do pão é que ele é um alimento simbólico, né, André? Sim. A gente tem várias referências aí na Bíblia, em outros livros de outras religiões, em relação ao pão e tudo mais. O pão, inclusive, ele tá ligado até a vida, né? Sim. Pão é vida. E tem uma história bem interessante, não sei se você conhece, que é a história do rei e os 10 vasos. Conhece ou não?
Não. Essa é bem interessante. Tá ligado com essa questão da vida. Existia um rei que ele tinha 10 vasos. 10 vasos muito bonitos. Vasos decorados, vasos com porcelana chinesa. Ele mantinha aqueles 10 vasos em cima de uma mesa. Mesa muito bonita. Toalha azul, bordas vermelhas. E admirando aqueles vasos ali. Inclusive os vasos eram muito valiosos, né? Não era só pela beleza, mas pelo valor. E aconteceu que um dia, um desses vasos foi quebrado. Um servo quebrou o vaso por acidente na hora de limpar. Quebrou o vaso. Na hora, ele mandou surrar o servo. E falou: olha, e você vai procurar agora alguém para consertar esse vaso. Ele vai ter que ficar igualzinho era, senão vai morrer você e o artesão aí que vai vir tentar consertar aqui. Aí o servo saiu, né, procurando alguém. Mas quem que ia querer tentar consertar? E se não conseguir, ainda ia morrer. Ninguém queria. E ele foi atrás, tentando. Os guardas lá do rei junto com ele, pra ele não fugir, né? E até que ele encontrou um velhinho. E o velhinho falou: eu conserto esses vasos aí. Aí foi levado pro palácio. Chegou lá, o velhinho olhou o vaso, pegou nas duas pontas assim da toalha, virou os 9 vasos, né? Os 9 vasos que estavam lá, quebrou os 9 vasos. O rei, atônito ali, né, desesperado: por que você fez isso? Por que você quebrou meus vasos? Quebrei porque por causa de um vaso ia morrer uma pessoa. Agora, o máximo que vai acontecer é morrer mais um. Sou eu que quebrei todos os vasos. Ai, meu Deus, que história. 9 pessoas iam morrer ainda, né? Porque aqueles vasos de uma hora iam ser quebrados também. Alguém ia limpar e acaba quebrando. Então o velhinho, na sabedoria dele, resolveu quebrar os 9 vasos para não morrer mais ninguém. E aí o rei entendeu que a vida que é o mais importante. Sim. E a gente vê que muitas vezes o pão, ele representa essa vida. Manter a vida das pessoas, alimentar as pessoas. Inclusive o alimento, ele é simbolizado pelo pão. Pode nem ser pão, mas é simbolizado pelo pão, né? Existe aquela expressão que as pessoas dizem assim: eu trabalho para ganhar o pão de cada dia. Mas não é só pão que ele compra, né? Mata muita fome, né? O pão, né? Mata muita fome, mas não é só o pão. A pessoa compra carne, compra iogurte, compra o que for. Né? É uma expressão. O pão, ele é simbólico de algo que mantém a vida. O alimento é um símbolo do alimento como um todo. Tanto é que ele está lá, né? Dividindo o pão, né? Dividindo o pão, né? O pão com os apóstolos, né? Exato, na mesa, né? Na última ceia tem aquela expressão do pão. E marcado para sempre, né? Marcado para sempre. Então o pão, ele é muito simbólico em relação à vida, de manter a vida. O pão é versátil. O pão é versátil. Ele casa com todos os alimentos, né? Ele casa com sopa, ele casa com churrasco, fazer aquele sanduichão ali de carne. Sim. O pão, ele casa com tudo. Principalmente assim, tu vê que o pão já vai passar da data, tu pega ele ali, corta em fatia, faz uma torradinha. Exato. E tem um, acho que é um bolo que é feito nas padarias, que é feito com o resto de pão. Sim. É pudim de pão velho. Pudim de pão velho, exatamente. E eu já comi, é muito bom. O pessoal chama de pudim do padeiro também, né? Sim. Pudim do padeiro, acho que é isso. Quando eu era criança, a gente consumia muito. Antigamente tinha muito pão de casa, né? Sim, exato. As pessoas faziam muito, porque não compravam, não existia. Exato, não existia tanto. Hoje tem uma padaria em cada esquina. Exato. E antigamente não tinha. Depois tinha o padeiro mesmo, ele na realidade ele sentava numa carroça. Exato, tinha o padeiro da carroça. Eu morei no interior do Paraná. Tinha a carroça, daí ele abria aquela parte de trás ali. Exatamente. Que era feito de madeira, né? Daí a minha mãe dizia lá: eu quero 4 pãezinhos, 5 e tal. Aí pegava, botava no saquinho, né? E até na venda, que existia, era venda antigamente, né? Venda, não era nem o supermercado. Botava ali no papelzinho, enrolava. E a gente levava pra casa, não era bem dentro do saquinho, era enrolado, lembro que enrolava as pontinhas e a gente levava pra casa. Ainda me lembro que o papel era um papel assim. Papel de padaria, né? Aquele papel meio grosseiro, né? Papel meio grosseiro. Rústico até. Bem rústico, exatamente. Assim, antigamente, e as mães, assim, não só a minha, como todas as outras, a maioria das pessoas, né? Pra fazer 60, faziam pão em casa, para economizar, né? Porque mesmo esse pão levado na porta, ele já era um pouquinho mais caro. Sim, era um pouquinho mais caro. O leite antigamente era entregue na porta e tudo, né? Então mudou muito, de lá pra cá mudou muito, né? E o pessoal usava muito forno a lenha, né? Sim. Ninguém tinha gás, assim, à disposição. Pra economizar, minha mãe usava fogão a lenha. Sim, muito tinha também. Pra te ter uma ideia, meu pai comprou um fogão pra minha mãe, eu me lembro que aquele fogão parecia que tu olhava pra ele, parecia que ele tinha acabado de sair da loja.
tava sempre limpo. Sempre limpinho. Porque a minha mãe cozinhava sempre no fogão a lenha. A gente tava sempre em volta do fogão a lenha. Não só a minha, como de muitas outras pessoas, né? Ou do frio também, né, Adriana? Isso. Tinha o frio, a gente queria ficar perto do... Mas assim, é por causa da necessidade também, né? Antigamente era muito mais difícil, né? As mulheres tinham assim... A minha mãe teve 6 filhos contando comigo, mas tinha gente que tinha 10, tinha gente que tinha 12, tinha gente que tinha 8. Hoje é que a pessoa pensa muito bem, máximo 2 ou 3, né? Mas antigamente era muitos filhos, né? Fazer pão em casa era algo que favorecia muito, né? Ajudava muito a economia familiar ali. Exatamente. Mas muito legal o pão, todo o simbolismo que existe em relação ao pão. E agora, de certa forma, você está criando mais um simbolismo ainda, né, Adriana? Porque com esse pão com frutas, você faz com frutas também ou não? Não. Só com legumes? Eu estou estudando, eu estou pesquisando, né? Tô fazendo um curso de pão italiano. Sim. É aquele pão que ele é feito de fermentação natural. Então tem todo um processo. Eu quero ver se eu trabalho com esse pão. Eu gosto muito das coisas naturais, porque o meu sonho mesmo era ter um espaço que eu pudesse vender meus pães, pão italiano, pão de verdura, como eu já vendo, tudo nessa área assim, mas com espaço para as pessoas tomarem café, para uma reunião. Sim. Tem pão também que ele é aquele pão que um mix de farinha, ele não vai farinha branca, ele vai outros tipos de farinha, que daí tem pessoas que são intolerantes à lactose. Sim. Eu quero ver se eu consigo trabalhar com esse pão também. Porque tu encontra pão por aí em Empórios e outros lugares que vendem pão artesanal, né? Só que ele é um pão que ele acaba ficando muito duro. Eu tô fazendo receitas para ver se eu consigo chegar num pão que fique mais macio, porque trabalhar com esse tipo de alimentação que as pessoas têm problema, a lactose, a glúten, ele já é um pouco, ele fica mais seco, já fica um pouco mais duro. E por isso que quando tu vai no mercado, tu olha lá, pão 100% integral, ou 80% integral, sim, ou 60%. Na realidade, todo pão vai farinha branca, porque sim, fica duro. Sim. Então, eu procuro o meu pão, ele é feito com farinha branca. O integral meu é 80%. Integral. Em alta porcentagem. Porque ele vai chia, ele vai linhaça, ele vai aveia, ele vai gergelim, farinha integral, mas também tem farinha branca, só que a porcentagem é muito pouca. Eu sou pré-diabética. Daí eu perguntei pra minha médica, né? Aí ela perguntou, dona Adriana, tem que comer menos pão. Daí eu peguei e disse pra ela, doutora, mas eu não como muito pão, assim, até de padaria eu não costumo comer muito. Eu gosto muito de... Ela disse, mas o que tu gosta mais? Eu disse, macarrão, adoro macarrão. Ela disse, mas acontece que macarrão, arroz, vira açúcar. Sim. Vira açúcar. Daí eu disse pra ela que eu, na realidade, não consumo muito pão de trigo, mas o que eu faço? Ela disse, mas deveria passar com pão integral. Daí eu disse pra ela, tá, mas o pão integral, na realidade, quando eles dizem que é 70%, 80%, mas ele tem farinha branca. Ela assim, mas acontece que quando ele bate no estômago, a digestão, até ele atingir o pico dele, leva tempo, né, pra chegar no cérebro, tudo. Ela disse assim, então leva tempo pra ele, porque na realidade vira açúcar, mas leva muito tempo. Enquanto que um pão comum, ela disse que o pão de trigo e tal, o estômago trabalha mais rápido, né? A digestão é mais rápida, acelerada, e o pico dele é bem mais alto. E daí é onde faz com que a tua diabetes tá lá em cima, né? Então ela disse, se tu puder retardar o meu integral, mesmo que ele vá farinha branca, mas ele vai pouca, mas ele retarda o processo, né? Pico ali da glicemia. Como eu estava dizendo, eu acredito que tá criando um novo simbolismo aí, por causa que o pão com as verduras, ele vai acabar sendo algo que as pessoas, para comerem a verdura, vão comer o pão justamente porque vai estar naquilo que ela come todo dia. Sim. Então é uma coisa que, se Deus quiser, a gente vai ter muito pão artesanal acontecendo aí, e espero que você seja uma dessas pessoas que esteja mais ainda oferecendo esse pão pra gente. E eu gostaria agora que você deixasse o seu contato, os seus contatos nas suas redes sociais, para as pessoas poderem achar você para eventos, achar você para adquirir o seu pão, e para também talvez fazer parceria com você para aquilo que você quer, né? Que é aquele ambiente onde as pessoas possam tomar seu café, quem sabe fazer uma parceria aí com alguém que tem um ambiente desse já e que queira uma parceria com o seu pão. Então começa assim, daqui a pouco você tá com o seu próprio espaço. Aqui essa camiseta que eu botei, né? Que é o pão de verdura da Madre. Se tu procurar lá no Instagram, tá lá, pão de verdura da Madre. Verdura da Madre. Lá tem bastante coisa, bastante conteúdo.
E o meu telefone, eu posso deixar meu telefone, que é 48, né? 99100 8222. 99100 8222. Então é isso daí. Encerrando então a nossa entrevista, falamos bastante aí sobre a infância da Adriana, sobre como ela aprendeu a fazer pão, sobre a mãe que influenciou e tudo mais, sobre os sonhos que ela tem aí de ter um espaço onde as pessoas possam conversar, possam comer esse pão artesanal. E eu só tenho a agradecer mais uma vez, Adriana, pela sua presença. Vamos aí incentivar as pessoas a comer esse pão, para que a gente possa solucionar esses problemas que as crianças principalmente têm de não querer comer verdura, né? Porque isso aí tem, se for pensar bem, isso aí tá ligado até essa coisa industrializada de sempre ter um assédio até em cima das crianças para coisa muito, vamos dizer assim, aquela coisa com sabor muito forte, né? E as crianças, quando tem que comer um pão que não tem muito sabor, e até a verdura que não tem muito sabor, a criança não quer. Então, com o pão, a criança, que sempre vai querer comer um pãozinho, né, para um café, alguma coisa, vai estar lá a verdura. O meu pão de verdura, ele não vai, é claro que ele não vai substituir a verdura, né? É aquela verdura ali que a pessoa vai comer mesmo, natura, ou amassada e tal. Só que assim, se não come mesmo, não quer comer, tem criança que não gosta de jeito nenhum, mas acaba comendo pão. Então, de alguma forma, ela vai estar comendo alguma verdura, né? Sim. Nem que seja no pãozinho. Nem que seja no pãozinho. Nem que seja no pãozinho. E então é isso daí. Com essas dicas todas aí e todos esses produtos que a Adriana mostrou, a gente pode tentar ajudar essas crianças a comer. Crianças e adultos também, hein? Até adulto que não gosta de comer verdura. Então tá certo. Abraço para todos e até a próxima entrevista.